Senhor? Nós estamos aqui de novo para contar uma historinha para vocês de mais uma princesa ou príncipe. Eu já tô com a minha coroa. Vocês pegaram a de vocês? Então coloque a de vocês para ouvir a historinha. E para começar, vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor abençoe este culto de hoje, que a história, os louvores possam tocar o coração de cada criança, de cada papai, cada mamãe, cada irmão que está assistindo. Que o Senhor abençoe e que nós tenhamos um resto de semana próspero. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imagem
imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história. Hora da história. Já vai começar. Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje iremos contar mais uma história falando sobre os reis da Bíblia, ok? Hoje vai ser sobre 2 homens, 2 reis. Quem será que nós vamos falar hoje? Já vou falando as pistas. Olha só, vou pegar a primeira pista. Número 1. Será que esse rei era o número 1? Por que será desse número 1? Vou falar mais uma pista. Uma roupa de exército. Vocês já estão adivinhando? Estão chutando aí em casa, criançada? Quem será esse rei? Quem será? Olha, ele era invejoso. Quem será esse rei que foi invejoso? E outra coisa que ele fez também, ele era ciumento. Quem será esse rei? Ciumento, invejoso. Olha aqui, mais uma pista. Esse é um sifão de música, né? Quem será esse outro rei? Olha, o número 2. Já estão adivinhando aí em casa? Esse é bem facinho, né? Olha, dinheiro, um emoji com olhinhos de dinheiro, sifão assim de dinheiro. Quem será? Já chutaram? Quem será que acertou? O primeiro, que era invejoso, ciumento, e esse número 1 é o rei Saul. Vocês acertaram em casa? Chutaram e acertaram, criançada? Sim, esse é o primeiro rei da Bíblia sobre o povo de Israel, né? Ele reinou sobre o povo de Israel e ele foi o primeiro rei. Israel, eles pediram para o Papai do Céu: nós queremos um rei que governe sobre nós. E aí, o rei Saul foi separado para reinar sobre Israel. Foi escolhido o primeiro rei, né? O povo pediu a Deus e Deus permitiu que fosse o rei Saul. Vamos ler na Bíblia quando que ele foi ungido? Tá lá em 1 Samuel, o capítulo 10, a partir do verso 1, ok? Vamos ler na Bíblia? Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está procurando por você. Ele está te perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro
3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Até aqui, ok? Então aqui está quando Saul foi ungido a rei. E ele, por um tempo, foi um bom rei. Ele enfrentou várias guerras, como eu coloquei aqui, né, a pista, que ele era guerreiro, ele era homem valente por um tempo, enquanto o Espírito do Senhor estava sobre Saul, enquanto ele obedecia ao Papai do Céu, ele guerreava e ganhou várias guerras contra os filisteus, mas infelizmente ele fez uma coisa muito errada. O sacerdote Samuel, o profeta Samuel, ele falou para ele assim, ó, me espera que a gente vai oferecer sacrifícios a Deus, o grande eu sou, e você vai conseguir ganhar mais uma guerra contra os filisteus. Porque os filisteus eram inimigo do povo de Israel e estavam sempre brigando com eles, querendo ganhar as terras do povo de Israel, ok? E aí Saul ficou esperando. Samuel falou assim, espera 7 dias, depois eu vou oferecer sacrifícios e você vai sair para a guerra. E aí Saul esperou, mas o sacerdote Samuel não chegava. Olha só que coisa feia, ele desobedeceu. Foi lá e ofereceu o holocausto a Deus. Só que, crianças, quem era separado para oferecer holocaustos era o sacerdote. O rei Saul não podia oferecer. E aí ele desobedeceu a palavra, desobedeceu o sacerdote Samuel. E aí o Papai do Céu ficou triste com a desobediência de Saul e retirou de Saul o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E Saul ficou perturbado e achando que todo mundo ia destruir ele, matar ele. Ele ficou perturbado. E aí, quando Deus viu que Saul desobedeceu e retirou o Espírito, Deus retirou o Espírito de Saul, ele já separou outro rei, que foi um segundo rei de Israel. Quem será, né? Já falei sobre o primeiro rei de Israel, né? E agora eu vou falar sobre o segundo rei de Israel. Nesse momento, Deus já pensou, eu vou separar um rei que é segundo o meu coração. E aí eu vou dar pistas, né? Vamos relembrar as pistas que eu falei. Esse sifão assim de dinheiro, esses emoji com dinheirinho, ele ofertava ao Senhor, ele entregava várias ofertas ao Senhor, ele adorava ao Senhor. Olha só, né? Aqui tem um símbolo de música, ele adorava ao Senhor e também ele era guerreiro. Olha só que coisa, ele também era guerreiro, né? Ele guerreava e ganhava muitas guerras. Uma das guerras que ele ganhou foi a guerra contra os filisteus, onde tinha um gigante. Quem será que é esse? Ah, tenho certeza que vocês já adivinharam aí em casa, já acertaram. Era o rei Davi. Isso mesmo. Vamos lá ver na Bíblia quando ele foi ungido a rei. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, ok? Só que eu vou ler a partir do verso 12, tá bom? E disse Samuel, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio.
Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Olha que lindo, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E a partir daquele momento, ele já era ungido rei. Só que o rei Saul ainda estava reinando, né? E o que aconteceu? Depois que o rei Saul desobedeceu e o Espírito de Deus saiu dele, ele ficou perturbado. E aí era costume da época que várias pessoas tocassem. E aí, quando alguém tocava e essa pessoa estava perturbada assim, ele se acalmava. E aí justamente Davi foi chamado para tocar para o rei Saul. E ali, toda vez que Davi tocava sua harpa, o espírito mau se afastava de Saul. Porque foi posto sobre o rei Saul um espírito mau, porque ele desobedeceu ao Papai do Céu. Então, crianças, como que nós precisamos ser, né? Não podemos desobedecer a palavra, ao papai e à mamãe, né? Porque coisas ruins acontecem conosco. O rei Saul foi tirado do trono. Deus se desagradou do que ele fez, né? Ele desobedeceu ao profeta, às leis do povo de Israel, ok? Então, nós precisamos ser obedientes ao papai, à mamãe, como era o rei Davi. Ele tinha também essa qualidade. Ele era obediente, o rei Davi. Teve momentos que ele queria muito construir um templo para o Senhor, o rei Davi. Ele tinha assim aquele desejo forte: eu vou construir um templo bem bonito para adorar a Deus. E aí o Papai do Céu falou: não, você tem muito sangue nas suas mãos, você é um guerreiro, você me agradou, vencendo várias guerras, porém eu quero que o seu filho Salomão construa um templo. Você pode reunir várias ofertas, pedir ao povo para trazer ofertas para construir o templo, mas não vai ser você que vai construir, vai ser Salomão, seu filho. Ele ficou um pouco triste, mas ele obedeceu, né? Não foi ele que construiu o templo para o Senhor, foi Salomão, filho de Davi. Então ali ele foi obediente, e é assim que nós precisamos ser, obedientes, né? Quando a mamãe, o papai, o pastor, a pastora, as líderes da igreja, as tias, né? Ensinarem a gente: não faz assim, se comporta assim, que você agrada a Deus. Aí nós precisamos obedecer, ok? Outra qualidade do rei Davi é que ele era amigo. Você tem sido amigo, criançada em casa? Você tem sido amigo do papai, da mamãe? Como é que você tem agido lá na escola? Não, que agora não está indo mais na escola, né? Mas e lá, quando você sai na rua para brincar com alguém ou brinca com o seu irmãozinho em casa? Você tem sido amiguinho dele, da sua irmãzinha, do seu irmãozinho? O rei Davi, ele tinha um amigo chamado Jonatas, que era o filho do rei Saul. E ele prometeu assim para ele: mesmo que você um dia morra, eu vou te ajudar, você e a sua descendência. Porque Davi já sabia que ele ia, né? Nessa época ele ainda não era rei, mas ele já era amigo de Jonatas e fez essa promessa. E quando ele se tornou rei, foi ungido, tomou posse do reino, Jonatas já tinha morrido, Saul também, porque Deus derrotou a Saul e aí levantou a Davi, ok? E aí quando ele se lembrou da promessa que ele fez para o amigo dele, Jonatas, e ali ele falou: e agora? Será que tem alguém da descendência de Jonatas, de Saul,
que ainda está vivo? Aí ele procurou e pediu para os seus servos procurarem e encontraram a Mefibosete, que era da descendência de Jonatas, e cumpriu a promessa, trouxe ele para o palácio, cuidou bem dele. Então ali a gente vê Davi honrando as suas promessas, né? Olha só que qualidade legal, ele cumpriu a promessa dele e também foi amigo, né? Ele foi amigo de Jonatas e também da descendência de Jonatas, né? Então vamos ser amigos. Quando a gente falar uma promessa para alguém, eu vou te ajudar. Você ajuda em casa, mamãe, você prometeu para mamãe e para o papai, vou ajudar, vou forrar minha cama. Vai lá, ajuda todos os dias e Deus vai te abençoar como abençoou a Davi, né? Então vamos lá. E aí eu tinha falado, vou falar novamente sobre o rei Saul. Eu tinha falado que ele era ciumento, né? Ele era ciumento, o rei Saul. E a gente não pode, criançada, ter o ciúme no nosso coração. Vamos pedir para o Papai do Céu para limpar o nosso coraçãozinho de todo o ciúme. Em que momento que Saul ele foi ciumento? Vamos ler lá na Bíblia, ok? Vamos ler lá na Bíblia, que aí a gente vai entender melhor. A gente sempre precisa ler a palavra de Deus, ok? Porque é importante a gente ir aprendendo o que a palavra de Deus nos diz, ok? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6, ok? Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 18. Abre a Bíblia aí em casa. Pede pro papai e a mamãe ajudar vocês a acompanhar, quem sabe ler, tá? Ok? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos, danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. As mulheres cantavam. Saul ficou muito irritado com esse refrão. Aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? Olha só o ciúme de Saul. Mas ele não enxergava, ele estava cego. Deus estava abençoando a Davi. E era uma vitória muito grande ter vencido aquele gigante Golias, né? Davi, na verdade, estava ajudando a Saul. Olha como Davi era amigo, né? E Saul todo ciumento, achando ruim porque as mulheres estavam cantando. Saul matou milhares e Davi 10 milhares, né? Então, aqui nós vemos como ele estava sendo invejoso. E a gente não pode ser, né, invejoso, que foi outra qualidade, outro defeito, né? Outro defeito que o rei Saul tinha, que ele era invejoso e ciumento. Não podemos, né, ter inveja no nosso coração, ciúme. E se alguma vez você sentiu ciúme, eu quero que aquele meu amigo só brinque comigo. Não vai mais brincar com ninguém. Não, você não deve ter ciúmes. Compartilha com todo mundo os seus brinquedos. Fala, não, esse brinquedo é só meu. Aí entra o egoísmo, entra os ciúmes, né? A bênção de Deus não pode estar só sobre você. É tão gostoso brincar compartilhar os brinquedos. Deus se agrada, ok? Então não vamos ter ciúmes, não vamos ter inveja. E se em algum momento você, eu tive ciúme, pensa aí, eu tive ciúme de fulano, eu tive ciúme de Beltrano. Então aí você pede para o Papai do Céu, Senhor, tira do meu coração todo o ciúme, toda a inveja e me ajuda a te agradar e ser amigo como Davi, ok?
Vamos lembrar mais de algumas qualidades e defeitos dos reis? Olha, tem mais uma aqui. O rei Saul, ele era falso. Ai, que coisa chata. O rei Saul, ele era muito falso. Sabe por quê? Quando Davi, depois que Davi ganhou a guerra contra os filisteus, vencendo, matando ali o gigante Golias com aquela pedra, né? E ali ele venceu. Ele começou a ter muitos ciúmes e ser falso, porque ele queria matar a Davi. Não queria que Davi tomasse o lugar dele, né? Embora o profeta Samuel já tinha falado para ele, ó, Deus vai te tirar do trono. Se você tivesse obedecido, Deus sua geração ia reinar para sempre sobre Israel. Mas como você desobedeceu, então você não vai ser mais rei, e a sua descendência também não. E Deus vai ungir outro rei. E ali ele começou a ser falso, fingido. Pela frente, ele agradava Davi, ó, vou preparar aqui uma ceia para você, vem aqui. E aí ficava tramando pelas costas dele, falando, vamos matar a Davi que ele quer tomar o trono. Vamos matar a Davi que ele quer tomar meu trono. E ali ele era fingido, falso, mas a palavra de Deus, crianças, nos fala, não devemos ser falsos, fingidos. Olha só o que diz lá em Romanos, vamos ler lá? Lá em Romanos, capítulo 12, vamos achar aqui, Romanos capítulo 12, a partir do verso 9 até o 13, tá bom? Eu vou ler. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Olha o que a palavra de Deus diz, a palavra do Papai do Céu, que nós precisamos ser amorosos, como era Davi, né? Não fingidos e falsos como era o rei Saul, ok? Então, eu quero encerrar com uma última qualidade do rei Davi. Ele louvava ao Senhor. Lembra que eu falei que ele que tinha a pista da música? Ele adorava o Senhor. E tá lá no Salmos 103, que é um salmo que Davi escreveu para o Papai do Céu. Olha que legal. Tá escrito assim, Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, e enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz a justiça e defende a causa dos oprimidos. Então tá aqui um Salmo 103 que Davi escreveu para o Papai do Céu, adorando ao Senhor. E é assim que nós devemos fazer, vamos adorar sempre, louvando. Agora na nossa casa, que não dá para sair de casa, né, criançada? Tem que respeitar as leis de agora, mas vamos adorar o Senhor. E agora as meninas, depois que eu contar a historinha, vão adorar, e todo mundo deve vir adorar junto. Chama o papai, chama a mamãe, ok? E assim vamos orar para ter as qualidades que o rei Davi teve, ok? Vamos orar? Senhor meu Deus, abençoa-nos, Senhor, nos ajuda a ter as qualidades que Davi teve, que foi bondoso, nos ajuda a ser bondosos, nos ajuda a ser amigos,
Nos ajuda, Senhor, a ser sincero, a ajudar o nosso próximo, o nosso coleguinha. Oh, Senhor, e se algum dia nós fomos como Saul, tivemos ciúme, tivemos inveja, tira do nosso coração, limpa, Senhor meu Deus, todo ciúme, toda inveja. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vou vencendo, vou passando por cima do inimigo, dançando como o rei Davi. Eu tiro os pés do chão, bato com a mão, bato com os pés, toco o pandeiro, assim como Miriam atravessou o mar vermelho. Eu danço como Miriam. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver no balanço das águas do Espírito Santo. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver na batalha. Eu canto por e danço, eu guerreio, vou vencendo, vou passando por cima do inimigo, dançando como o rei Davi. Eu tiro os pés do chão, bato com a mão, bato com os pés, toco o pandeiro, assim como Miriam atravessou o mar vermelho. Eu danço como Miriam. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver no balanço das águas do Espírito Santo. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver na batalha, é vencer ou vencer. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver no balanço das águas do Espírito Santo. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver na batalha, é vencer ou vencer. Jesus! Hey, Jesus! Hey, Jesus! Então vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver no balanço das águas do Espírito Santo. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver na batalha, é vencer ou vencer, é vencer. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver no balanço das águas do Espírito Santo. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver na batalha, é vencer ou vencer. Vem louvar comigo. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver no balanço das águas do Espírito Santo. Vem louvar, vem saltar, se mover, se envolver na batalha, é vencer ou vencer. Jesus! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move
Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move